Paz seja convosco, paz seja convosco. Eu quero adorar o Senhor por essa oportunidade que Ele me concede nessa tarde. E eu gostaria de ler com vocês 2 versículos de Ezequiel 37. A palavra do Senhor diz assim: Com a sua mão sobre mim, Adonai me carregou por seu espírito e me pôs no meio do vale, um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez circular por todos os ossos. Havia muitíssimos no vale, e eles estavam muito secos. E ele me perguntou: ser humano, podem esses ossos viver? Respondi: Adonai Elohim, somente o Senhor o sabe. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade, pela Tua palavra santa, poderosa. Senhor, eu quero me submeter nesta tarde ao Teu querer. Submeter a minha mente, as minhas palavras, todo o meu ser, Pai, ao Teu Espírito Santo. Pai, reaviva a Tua obra. Senhor, reaviva-nos, ó Deus. Tira-nos lugares de cativeiro, nos lugares de morte. Senhor, tem misericórdia de nós. Realiza novamente nas nossas vidas, no nosso tempo, no meio do Teu povo, que o Senhor realizou, que o Senhor mostrou para Ezequiel, Teu servo, Pai, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que essa palavra ela tem estado no meu coração todo dia e eu não sei se eu vou novamente falar dessa palavra aqui. Eu acredito que sim. E Ezequiel era um profeta de Deus, um homem que foi chamado por Deus com uma missão muito difícil. Deus um dia fala para ele: olha, Ezequiel, eu te levantei para você transmitir a minha palavra, transmitir o meu recado para o meu povo. Só que sejam palavras que possam não parecer fáceis. Eu quero que você transmita. E se você não transmitir, eu vou requerer de você. E o Espírito de Deus leva Ezequiel a ver uma visão, a ter uma visão de morte. Uma visão de um vale de morte. E o que ele viu foi assustador. O que ele viu foi terrível. Ele viu o caos, ele viu a impossibilidade, ele viu algo sem solução, ele viu algo que na perspectiva humana não tem jeito. E eu não sei quem é você e o que você tem vivido dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração. E talvez dentro de você, você se sinta como um vale de ossos secos. E quando Deus trouxe essa palavra para Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos, eles personificam, eles representam toda a casa de Israel, todo o meu povo, que estão como ossos secos, que não há mais esperança, que não há mais vida, que não há mais perspectiva. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, olha, e eu quero te dizer, eu já tenho dito aqui, eu acredito, que Deus quer que a gente enxergue coisas que a gente não tem enxergado. E Ezequiel, Deus fala para ele: olha. E Ezequiel começou a olhar. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, anda, para você se inteirar da situação. Sabe por quê? Porque às vezes o lugar de onde nós estamos, nós não percebemos as coisas ao nosso redor. Nós temos apenas uma visão. E Deus quer que a gente se intere de toda a situação. E não somente daquilo que a gente tem visto com uma visão limitada de onde nós estamos. Deus quer que a gente se locomova. Deus quer que a gente saia da estagnação. E às vezes o que eu estou te falando é até no sentido figurado. De você estar vendo a situação de uma perspectiva e Deus quer que você entre num propósito com Ele, de oração, de jejum, para que Ele venha mostrar para você uma realidade que você não está enxergando aonde você está. Então, muitas vezes Deus nos chama para a gente mergulhar no vale, para a gente passar pelo vale, e pelo vale nós vamos enxergar uma realidade que a gente não quer enxergar, mas que é uma realidade que Deus quer que a gente enxergue. E foi assim com Ezequiel.
E quando Ezequiel olha aquela realidade, ele estava tão estabelecido na sua identidade como filho de Deus, como profeta, na missão que Deus tinha para ele, que ele não se abalou. E nós, muitas vezes, nós não temos estado firmados na nossa identidade como filhos de Deus, na autoridade que Deus nos deu e aonde Deus quer nos levar. E a gente se abala pela situação. E a Bíblia diz que Ezequiel, Deus pergunta para ele, Ezequiel, porventura esses ossos, eles poderão reviver? E Ezequiel vira para Deus e fala, Deus, Senhor, Jeová, somente o Senhor sabe. Quer dizer que ele não se abalou com a situação, porque ele poderia falar, Deus, não tem jeito. Ou ele poderia usar uma linguagem de triunfalismo e falar, Deus, é claro, o Senhor é todo poderoso. Mas ele era um homem que ele entendia o que era submeter ao Espírito Santo, a fazer o que Deus queria, não o que ele queria, não o que ele sentia. Então ele falou para Deus, Deus, eu sei, eu tenho fé que o Senhor sabe e que somente o Senhor pode e que somente o Senhor sabe. E quando ele disse isso, Deus falou para ele, então profetiza, então fala, então conversa, então verbaliza, então transmite através da palavra, da ação, transmite a minha palavra. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele começa a profetizar como Deus mandou. Então tem uma diferença muito grande de nós falarmos palavras de Deus partindo de nós, ou proferirmos uma palavra que procede da boca de Deus. E aqui eu lembro, e eu já citei isso até no Facebook, que quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto, o diabo ele viu a fragilidade de Jesus, a fome, a sede, e ele tentou Jesus. E ele usou a palavra, ele usou a Bíblia para fazer Jesus submeter aquilo que Satanás queria. E Satanás tentou Jesus no poder, na alimentação, na parte do corpo, na parte de autoridade. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu o engano, Satanás usando a palavra de Deus para distorcer, para levar Jesus a pecar, a levar Jesus a fazer o que ele queria, o que Satanás queria. Jesus usa a palavra de maneira correta, porque Jesus declara que a palavra de Deus dizia que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus ele vence Satanás através da palavra que procede da boca de Deus. E ele venceu, e não foi uma vez, foram 3 vezes. E depois de 3 vezes de insistência maligna, o diabo se ausenta. E a Bíblia diz que ele se ausenta para tempo oportuno. Então, na nossa vida, nós somos tentados, nós somos provados. E nós precisamos buscar a palavra que procede da boca de Deus. E Ezequiel, ele olha para aquele vale e ele não se desespera. E eu quero te dizer, você tem vivido um tempo de desilusão, de incredulidade, de enfermidade, de morte, de perda, das coisas fugirem ao seu controle, das coisas não acontecerem do jeito que você programou e você está se desestabilizando? E na verdade nós precisamos rememorar e lembrar que nós nascemos naturalmente de um pai e de uma mãe, mas que nós também nascemos do Espírito quando nós aceitamos Jesus e Jesus veio habitar em nós. E a nossa salvação ela é desenvolvida e pela ação do Espírito Santo nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura e a gente tem uma nova paternidade. E muitos de nós sentimos orfandade. Talvez você não teve um pai, você se sente na orfandade, mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você novamente tem um pai, uma identidade de um pai. E como pai, naturalmente, nós recebemos características físicas, psicológicas, emocionais. E com Deus é assim também. Deus é nosso pai.
E quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ser moldados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus que opera nos filhos de Deus, e nós vamos nos tornando pessoas parecidas e sendo tratadas no caráter para parecermos com o nosso Pai Celestial, que é Deus. E Ezequiel, Deus fala para ele: Ezequiel não se desestabiliza com aquela realidade de caos. E eu vim aqui te dizer nessa tarde, nesse pouco tempo que eu tenho, e daqui a pouco eu já vou encerrar essa live, mas eu quero te dizer, não se deixe desestabilizar pela circunstância que você tem vivido, pelos vales que você tem passado, pelos desertos que você tem passado, pelo sofrimento, pelas circunstâncias. A Bíblia diz que o justo, que o servo de Deus, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive pela fé. Então eu quero te chamar para você viver numa nova dimensão nesse dia. Mesmo que você esteja num vale de morte, que você possa ver na perspectiva da fé e na certeza que Deus é aquele que ele pode todas as coisas. E você possa responder como Ezequiel: Senhor Jeová, somente tu o sabes. E quando ele respondeu isso para Deus, quando ele não se desestabilizou por aquele vale, por aquela realidade de morte, sabe o que aconteceu? Ezequiel, Deus manda ele profetizar, manda ele pregar, manda ele falar a palavra de Deus. E como tem sido necessário nós meditarmos na palavra, nós nos alimentarmos da palavra, nós proclamarmos a palavra diante da morte, do caos, da incredulidade, da impossibilidade. E aí Ezequiel, ele profetiza ossos secos, quer dizer situação, circunstância, emoção, meus olhos humanos ouçam a voz do Senhor, ouçam a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que quando ele profetizou de acordo com a vontade de Deus, a palavra que procedia da boca de Deus, começou a acontecer um reboliço, começou a acontecer um barulho e as coisas começaram a se movimentar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque as coisas acontecem quando a palavra que procede da boca de Deus ela é liberada, as coisas começam a acontecer. Só que isso não foi o bastante, porque a Bíblia diz que os ossos que estavam um distante do outro começou a se unir. E era o mesmo fêmur, o mesmo crânio do mesmo corpo. Começou a haver uma organização, começou a haver uma integração. E a Bíblia diz que cada osso foi procurar o seu osso de origem. Então o osso não foi para um lugar diferente. As coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus, elas são santas. E sabe o que aconteceu? Deus mais uma vez fala para Ezequiel. Ezequiel era submisso à voz do Espírito Santo. E nós muitas vezes nós temos perdido batalhas porque nós não somos submissos à voz do Espírito Santo. A gente quer ir na nossa força, nós não queremos usar as armas espirituais e nós usamos o nosso braço de carne. E aí nós somos derrotados. E sabe o que aconteceu? Ezequiel profetizou o que Deus falou para ele. Ele ouviu a Deus. E Deus quer que você o ouça. Porque escutar é diferente de ouvir. E eu, quando era criança, eu aprendi uma música. É uma música de criança que canta na classe de crianças, que diz assim: escutando por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala. Deus falou com Ezequiel, falou: Ezequiel, agora você profetiza ao Espírito. E aí Ezequiel obedeceu. Ele profetizou, ele falou: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos, para que eles vivam. Havia corpo, havia uma estrutura de vida, mas não havia vida, porque sem o Espírito Santo nós estamos mortos. Nós estamos mortos sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o pecado nos mata. O pecado nos separou do Deus Santo. E aí Ezequiel, ele profetiza. E quando ele profetiza, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito, ele entra naqueles corpos moribundos.
e os corpos se colocam em pé e formam um exército numeroso. E eu vejo aí uma unidade. Nós somos o exército de Deus. E quando o Espírito Santo vem habitar em nós nos colocamos de pé espiritualmente. E nós formamos um exército. E para quem já olhou desfile, para quem já teve contato com o exército, todo mundo marcha igual, todo mundo veste a mesma roupa e é um padrão. Ninguém se destaca mais do que o outro. É um padrão, é uma obediência, é uma beleza, é uma sincronia. E no reino de Deus nós temos que ser assim. Nós não podemos nos colocar acima dos outros achando que nós somos melhores, não. E Ezequiel, ele viu, Deus permitiu que ele visse. Quando o Espírito de Deus entrou naqueles corpos bonitos, que tinha pele, que tinha tendão, que tinha músculo, mas não tinha o Espírito, eles reviveram, eles se colocaram em pé. E Deus quer me colocar de pé, quer te colocar de pé nesse dia. Deus quer nos colocar de pé nesse dia. Eu estou falando no sentido espiritual. E a Bíblia diz que se colocou de pé um grande exército, um exército muito numeroso que não se podia contar. E Deus quer te levantar nessa tarde. Eu quero já encerrar essa live. Se Deus me der a oportunidade, eu quero voltar aqui essa semana, mas eu quero te dizer que as coisas começam a acontecer quando nós obedecemos e ouvimos a voz do Espírito, quando nós permitimos e damos acesso a Deus para que Ele nos leve em lugares que a gente precisa enxergar a nossa realidade, enxergar a situação do nosso casamento, da nossa família, do nosso ministério, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E quando a gente enxerga o que Deus quer que a gente enxergue, e quando a gente se movimenta, sai da estagnação, sai da paralisia, começa a andar e começa a se inteirar da realidade, que é muito pior, que é muito mais alarmante, que é muito mais impossível do que a gente imaginava, Deus nos coloca numa situação, Deus nos chama para que a gente assuma uma posição de fé, como Ezequiel assumiu, de olhar a situação e virar para Deus e falar: Senhor Jeová, somente Tu sabes. Então Deus sabe, e só Deus pode mudar a nossa situação. Eu não sei a situação que você tem vivido, mas eu sei que Deus, ele é poderoso para transformar essa situação. E essa situação, ela pode ser transformada através da pessoa de Jesus. Essa situação pode ser transformada quando você ouve a palavra de Deus, que é ministrada, que é proclamada. Não uma palavra qualquer, mas a palavra que procede da boca de Deus, que é uma palavra que tem poder, uma palavra que tem vida, uma palavra que produz em nós um reboliço, um movimento, uma transformação no nosso espírito, na nossa alma e reflete no nosso corpo também. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos convencer do nosso pecado, para nos convencer da justiça do juiz de Deus. E tudo começa pela palavra, e Jesus é a palavra. Jesus é essa fonte que é de água. Jesus é essa água que mata a nossa sede, que nos lava e que nos faz reviver, porque a água, onde ela passa, ela traz purificação, ela traz vida, ela traz renovo, ela traz restauração. E é assim Jesus em nós. Então a palavra de Deus Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. João fala, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, por intermédio de Jesus, por intermédio da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a ação. E eu desejo que Deus te abençoe nesse dia. E eu te convido a dar lugar para a palavra de Deus, a dar lugar para o Espírito Santo na sua vida e abandonar hoje a incredulidade e a desenvolver a sua salvação. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e todas as coisas se fizeram novas.
Eu quero terminar essa live cantando um trecho de uma música que eu gosto muito, do Renascer Price, que chama Tu Sabes. Tu sabes, Senhor, só Tu tens todo o poder para muito, muito mais realizar. Eu andarei pela fé, neste vale vou profetizar, e tudo que está morto eu verei ressuscitar. Não por força, não por violência, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.